Hoje eu trago para você essa meditação que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 33, que tem como tema para não naufragar na fé. É aquela passagem que Jesus vem andando sobre as águas para socorrer os seus discípulos. Para não naufragar na fé, devemos ter o nosso tempo de intimidade com Deus através da oração e meditação das Escrituras. No versículo 22 nos diz: "E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só." Se você não quer afundar na fé, você necessita priorizar o seu tempo de intimidade com Deus através da oração e meditação das Escrituras. Para não afundar na fé, devemos reconhecer a voz do Senhor no meio das tempestades da nossa vida. No verso 27 nos diz: "Jesus, porém, lhes falou, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais." O interessante é que Jesus não pronunciou o seu nome, mas os discípulos reconheceram a voz do seu Senhor. A verdadeira ovelha de Cristo reconhece a voz do seu pastor. Afundamos na fé quando não permitimos que Deus, no meio das tempestades das nossas vidas, nos guie à vitória. Afundamos na fé quando olhamos para Jesus como se Ele fosse o problema das nossas vidas e não a solução. No versículo 24 diz: "E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo." Jesus não é o problema da sua vida, tudo ao contrário, Ele é a solução dos problemas da sua vida. Afundamos na fé quando tiramos os olhos de Jesus e nos enfocamos nos nossos problemas, nas circunstâncias e muitas das vezes nas pessoas. Versículo 30 diz assim: "E respondendo Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, gritou. Seja o que for, não olhe para as circunstâncias, olhe para Cristo. Diz a palavra do Senhor, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Afundamos na fé quando supervalorizamos os problemas. Não valorize os gigantes da sua vida, não valorize os Golias, valorize a Cristo, porque Ele é a solução de qualquer problema. Regras práticas para não afundar na fé. Quando Cristo está no comando, não olhe para as circunstâncias, confie nele. Salmos nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a sua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Salmos 37, versos 5 ao 7. Nos momentos de dificuldades, momentos de crises, clame o nome de Jesus. Diz o versículo 30 e 31. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou, dizendo-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Para não naufragar na fé, não confie na sua fé, confie em Deus que nunca falha. Sua fé pode falhar ou enfraquecer, porém a mão poderosa do Senhor nunca falha. O que me surpreende não é a fé que temos em Deus, o que mais me surpreende é a fé que esse Deus tem em nós. O medo nos torna uma pessoa vulnerável. O medo torna impossível qualquer vitória na fé. O medo é uma arma poderosa na mão do inimigo para nos deixar tristes. E por último, para não naufragar na fé, permita que Jesus entre na sua vida. Deixe Jesus entrar na sua história. Deixe Jesus entrar no seu barco. No versículo 32 nos diz: e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Jesus entrou no barco,
para acalmar os discípulos, porque às vezes as lutas terminam e a agitação continua. A presença de Jesus acalma qualquer tempestade e nos leva ao porto desejado. No Salmo 107, versículo 28 ao 30, nos diz: Então clama ao Senhor na tribulação, e Ele os livra das suas angústias, faz cessar a tormenta e acalmar-se as ondas. Então se alegra com a bonança, e Ele, assim, os leva ao porto desejado. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vai muito bem. Um abraço e fique na paz do Senhor, Salvador Jesus Cristo. Um beijo no seu coração. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Vai muito bem. Vai muito bem. Com Cristo no barco